E aí, galera, beleza? Tô vindo aqui de forma bem reta, direta, conversar com vocês. Não vou fazer abertura, não é o caso. Tô bem certo do que eu vou gravar aqui pra vocês, tá? Vocês devem estar bem curiosos aí, viram ali eu escrevendo que o Espiritismo é a melhor religião que tem, as outras não prestam. E vocês devem estar bem curiosos para entender o que eu tô querendo dizer com isso. E é o seguinte: estava assistindo um vídeo agora há pouco. E eu vi uma pessoa que eu admiro, uma pessoa que eu acho extremamente inteligente, fazer um vídeo falando algumas coisas e criticando o espiritismo, né, trazendo pontos negativos do espiritismo, para evidenciar, para credibilizar o raciocínio que ele tem dentro da crença dele, tá? É, e eu achei isso muito feio, muito errado, muito, digamos assim, desrespeitoso com a crença alheia. Eu acho que não existe religião perfeita, não existe religião certa e religião errada. Não existe. Cada um crê naquilo que lhe faz bem. E a melhor religião que existe, eu já falei várias vezes aqui, a melhor religião que existe é a religião que te traz crescimento íntimo, evolução íntima. É aquela religião que você te tirou das drogas, te tirou do mundo errado, te tirou de coisas que você fazia que eram totalmente erradas e hoje você não é assim. Essa foi a melhor religião que você poderia ter escolhido. Essa é a melhor. Ah, eu usava droga, não sei o que lá. Conheci o ateísmo e hoje eu não faço mais. Cara, continue sendo ateu. Parabéns. Foi a melhor forma de crença que você poderia ter escolhido. Ah, mas ateu não acredita. Ateu acredita que não existe Deus, não existe nada. Então ele é uma crença também. Não é uma crença religiosa, mas é uma crença. Então, não existe o ruim ou o bom. Ah, candomblé é ruim, candomblé é bom, um banda é ruim, espiritismo é bom, espiritismo é ruim. Evangélicos, católicos, hindus, budistas, entre outras religiões que existem. Não tem a melhor ou a pior, tem a certa, aquela que você escolhe e que te faz bem e que te faz ser um ser humano melhor, que te faz ter uma existência aqui no plano físico melhor, que você consiga ir partir desse plano melhor do que quando você chegou. Essa é a melhor crença que existe. As outras não. Dizer que a minha é a melhor e a dos outros é ruim. Qual que é a lógica disso? A gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque a gente inflama, a gente traz problemas, a gente traz discórdia, a gente traz falta de respeito, a gente traz intolerância religiosa, a gente traz uma série de coisas quando a gente faz isso. Eu, como espírita, defendo a minha crença, mas eu jamais vou vir aqui e falar que a crença do fulano não vale nada, porque isso e isso. Por exemplo, chegar aqui e falar assim: ah, os católicos os católicos fazer uma crítica pesadíssima, assim como eu vi que foi feita em cima do espiritismo, mas o católico não presta, o católico fica passando pano para padre que pedófilo e enfim. Gente, pessoas ruins estão em todas as religiões, integradas em todas, porque a religião consiste em seres humanos praticando ela. É isso, e seres humanos são falhos. Então tem gente boa e ruim no catolicismo, tem gente boa e ruim no mundo evangélico, gente boa e ruim no espiritismo, no Umbanda, no Candomblé, no Quimbanda, no hindu, no budismo e afins. Tem gente boa e ruim em todos os lugares. Todos os lugares. E você discriminar não, você falar mal da religião usando uma pessoa, aí você está sendo você tá agindo de forma errada. Você está sendo injusto. E eu também não posso desqualificar as outras crenças para qualificar a minha opinião. Eu posso sim falar, por exemplo, os cristãos tradicionais, eles não acreditam na reencarnação. Mas eu acredito. Eu acredito, para mim existe. Para eles não. E tá bom. E vida que segue.
e vida que segue. Eu posso sim entrar num debate de ideias, conversar a respeito, mas eu jamais posso passar por cima da visão e da crença das pessoas e dizendo que a minha é a melhor. A minha é a melhor. E foi exatamente isso que eu vi a pessoa fazer. Ela disse que a dela é a melhor. E falou que o Allan Kardec era preconceituoso, que ele era um homem muito rico e desceu o maio em Allan Kardec. Allan Kardec era um ser humano como qualquer outro, cheio de defeitos. E muito pior, porque ele vivia numa sociedade que era desse jeito. E mais, ele estava ali decodificando uma coisa que era nova. E ele tinha seus defeitos. Ele não era Jesus Cristo. Defeitos ele tinha um monte. Assim como eu tenho um monte. E ele tinha alguns defeitos impregnados da sociedade que ele vivia. Da época que ele vivia. Aí ele tem que pagar lá o que ele fez de errado, o que ele pensou errado. Aí não cabe a mim, não. Aí é com ele e Deus para resolver essa situação. E a gente vinha evoluindo os estudos e melhorando, aprimorando e trazendo a visão atual, atualizando as coisas, né? Então o que ia acontecer naquela época não pode acontecer mais hoje. É óbvio que não, a gente não pode, a gente tem que defender isso, que jamais. Mas aí eu destituí a religião espírita usando esses artifícios como se Allan Kardec fosse o dono do espiritismo, ele fosse o dono, quem patenteou. ele, na verdade, foi só uma peça. Tanto que quando chamaram ele para decodificar o espiritismo, avisaram que tinham mais 3, 2 ou 3, se ele não aceitasse. Porque não era ele o fato. Convidaram ele. É lógico que o espiritismo tinha um propósito com ele. Mas se ele não aceitasse, eles tinham outros planos com outras pessoas. Então ele não era o fundamento, ele não era a base. E lógico que quando ele aceitou isso, virou um estudo, ele trouxe os estudos. Mas se não fosse ele, podia ser o Sebastião, podia ser a Antonieta, podia ser eu, podia ser você, podia ser qualquer um. Então, é a mesma coisa que eu pegar, por exemplo, a igreja católica e falar que o catolicismo não presta porque existem alguns casos de padres que fazem coisa errada com a criançada. Eu vou destituir a crença toda por causa disso? Não dá, gente. Não dá. A religião é formada de pessoas e existem pessoas boas e ruins. Então, o que eu quero dizer para vocês é que não existe crença boa, crença ruim, religião boa e religião ruim. Existe a religião que te abraça, que você entende que você precisa evoluir, que te traz evolução íntima, que você se torna uma pessoa melhor e quando você for embora, você foi melhor do que quando você veio. E aí qualquer religião vai servir. Ah, eu não tenho, eu sou ateu. Te faz bem? Você se tornou uma pessoa melhor? Parabéns. Seja ateu. Não mude sua visão. É isso. Ah, eu sou evangélico. Ah, evangélico? E você se tornou uma pessoa melhor? Muito melhor. Católico, espírita, budista, hindu, não importa a religião. Agora, desmerecer uma crença para credibilizar a minha opinião dentro da minha crença, aí é dureza. Eu chegar aqui, pegar uma religião, dar um cacete na religião para conseguir credibilizar aquilo que eu quero falar. Aquilo que eu quero falar. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem idiota para vocês. Por exemplo, eu chegar aqui e falar assim, sei lá, eu tenho uma opinião dentro da minha crença que não é o caso, só vou dar um exemplo. Gente, é um exemplo. Que o Messias não era Jesus. Não era Jesus. Não era Jesus. Confundiram. Era Judas. Judas era o Messias. Aí eu venho aqui, eu desqualifico
o cristianismo, eu desqualifico ele, para que a minha tese de que Judas era o Messias faça sentido. E como que eu desconstruo o cristianismo? Eu meto fumo no cristianismo, falo um monte de coisa, defeito, jogo lá embaixo, para que a minha opinião, dentro daquilo que eu acredito, faça sentido. Você pode acreditar, dentro desse exemplo, que não estou falando que alguém falou isso, tá? É uma coisa que vem na minha cabeça para exemplificar. Mas, por exemplo, a pessoa que teoricamente acreditaria nisso, tudo bem. Não tem problema ela acreditar nisso. Não é o problema. Agora, ela jogar na lata do lixo o cristianismo só para fazer sentido aquilo que ela está falando, aí não faz sentido nenhum. É muito melhor ela apresentar teses, apontar teses. Ó, aqui assim, 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 assado. Porque é assim, 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 assado. Eu sei que tem outras crenças que não concordam, mas tudo bem. Mas na minha crença faz sentido. Porque é assim, 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 assado. E dá-lhe pau, toca o barco. Agora, jogar uma religião inteira no lixo, usando artifícios para que a minha crença e a minha opinião dentro da minha crença sobreponha tudo isso e faça sentido, aí não tem lógica. Aí não tem lógica. Para mim não faz sentido nenhum isso. E eu fiquei bem, bem chateado. Bem chateado. Porque a pessoa disse coisas ali que... É porque, na verdade, a pessoa não sabe o que é espiritismo. Não sabe. Ela não entendeu o princípio do negócio. E você pode passar anos e anos e anos e anos dentro de uma crença sem nunca descobrir qual que é a verdadeira base e fundamento que aquela crença tem. E isso acontece muito. Ninguém precisa ler 300... Minha mãe tem por volta de 300 a 400 livros ou até mais espíritas. A pessoa que entende o fundamento, ela não precisa ler nenhum. Porque a essência dela e a simplicidade dela conseguem enxergar aquilo que talvez uma pessoa que leia 1000 livros, que passe 30 anos dentro de uma crença, não consiga enxergar. Então, eu era evangélico. E eu agradeço por ter sido evangélico. Conheci pessoas maravilhosas. Pessoas fantásticas dentro da igreja evangélica. Fiz alguns trabalhos lá fantásticos que fizeram diferença na vida das pessoas. E eu sei disso. Mas eu não vou desqualificar a crença para sobrepor a minha. Isso é um erro. Isso é um erro. Eu não vou usar adjetivos, não vou criminalizar, mas é um erro. É um erro muito grande. Dá para falar, dá para falar mais uns 50 minutos ainda sobre isso. Mas é isso aí. Até a próxima. Fui.